Na nossa próxima etapa, vamos aqui diminuir um pouco os efeitos do plano de fundo, porque eles ficaram um pouco concorrendo aqui com o nosso motivo principal, que é o menino aqui. Então vamos criar aqui uma nova camada, né? E nessa nova camada vamos colocar alguns efeitos utilizando aqui o pincel. A ferramenta pincel, na nossa barra de ferramentas. Vou tirar aqui o Caps Look para que você possa ver aí o cursor, né? E observe lá na sua configuração que o nosso pincel ele está com a dureza 0, ou seja, é um pincel bem suave, tá? E o tamanho, vou aumentar aqui um pouco seu tamanho para 79,80. Qual a cor desse pincel? Ele vai pegar exatamente a cor do primeiro plano, que é esta cor aqui, branca no caso. Aí você pode aplicar o pincel com uma opacidade, no caso aqui eu estou usando 52%, e aplicar aqui em algumas partes o seu balão, né? Para você ter alguns efeitos do brilho, né? Ou até mesmo sobre o menino, para que ele tenha uma integração aí com esse plano de fundo, né? Eu vou agora fazer com que a dureza seja 100% e diminuir um pouco o tamanho do pincel. Aí você pode ter outro efeito também bem interessante, tipo um confete transparente. Vou diminuir um pouco mais aqui, né? E colocar alguns pontinhos desse por aqui, pela roupa, né? Sobre os objetos. Você pode também utilizar aqui outra cor, um vermelho ou um amarelo, tá? E espalhar ele aí sobre o ambiente, né? Como se fosse um pequeno confete, né? Vou aumentar aqui um pouco mais o tamanho do pincel. Eu preciso que essa área de baixo ela esteja um pouco mais livre, né? Vou colocar aqui uma dureza 0%. Já vou utilizar aqui esse amarelo. Mas para que não se misture aqui com esses confetes aqui que eu fiz, eu vou criar uma nova camada e passar aqui sobre essa região, tá? Eu quero essa área um pouco mais livre, porque aqui eu vou colocar o texto, tá? Vou também aqui escolher outra cor, por exemplo, um magenta. Também misturar aqui essa região. Ok? Vou voltar aqui para o meu amarelo. Ok. Misturar um pouco com magenta. Eu posso colocar aqui um efeito também de um filtro, tipo um desfoque gaussiano, né? Para que o efeito se espalhe um pouco mais, ou suavize mais, né? Então aqui você tem um efeito um pouco mais suave. Ou eu posso também diminuir a sua opacidade, para ele ficar mais suave ainda, tá? Então aí nós temos essa superfície do fundo, né? Aqui no balão, por exemplo, eu vou aqui para a camada do balão, eu vou colocar um efeito, queria dar um destaque um pouco aqui nesses balões, eu vou dar aqui um FX, né, um efeito de camada, como um brilho externo, tá? Então observe aí que ele já dá um brilho aqui no balão. Posso verificar aqui o seu tamanho do brilho. Tamanho do brilho, a expansão, né? Não vou expandir tanto. E o tamanho. Também não posso exagerar muito, tá? Esse tom de amarelo pode ser
um amarelo mais brilhante, ou não, ou mais suave, não precisa destacar tanto, tá? Aí eu dou OK. Então eu dei um destaque aqui ao balão, coloquei esses confetes, eu posso reposicionar aqui os objetos, criando uma sobreposição. Então esse aqui são os efeitos, né, sobre a estrutura inicial. Então observe que aqui você já tem um número de camadas bem significativas, né? À medida que você vai desenvolvendo aí o seu trabalho, ele vai aumentando esse número de camadas. Então é interessante você também organizar isso. Você pode fazer isso através dos grupos de camada. Por exemplo, você pode colocar esses doces em um grupo de camada. Por exemplo, aqui eu selecionei com Shift, né? Cliquei em primeira camada aqui, o primeiro doce, pressiono Shift e clico nesse último doce e coloco aqui, clico aqui em criar novo grupo. Ele cria um grupo aqui, eu vou chamar esse grupo de doces, né? Então, esse é o grupo doces. Você observe que ele já diminuiu aqui a lista de camadas, só para não parecer uma lista muito grande, né? Ou você pode também achatar essas camadas, né? Só que aí você perde muita coisa da sua edição, né? Ele passa a ser uma edição mais destrutiva. Para dar um destaque maior à criança, eu vou colocar aqui um efeito de um traçado sobre ele. Então aqui eu estou na camada do menino, eu vou aqui em FX, traçado. E observe aí que ele já coloca o nosso traçado num tamanho, eu coloquei aqui 11, tá? Se você quiser colocar uma opacidade também, ó, vou colocar aqui uma pequena opacidade, tá? Para não ter esse destaque todo. Em torno de 78, mais ou menos, e um traçado em 11. Aqui é só dar OK. Então observe aí que o menino já está um pouco mais destacado em relação ao plano de fundo, tá? Que ele é o motivo principal da festa. Então aqui eu vou para a ferramenta de texto e vou colocar aqui um título para o nosso convite. O título principal será a festa de aniversário do Mateus. Eu vou chamar de Mateus. Uma coisa importante é você colocar também esse texto na camada, né, na camada acima, né, que eu quero o destaque aqui, que ela apareça na camada superior. Então, Mateus, né, Enter, aniversário, né? Então, esse aqui é Mateus aniversário. Eu vou tirar aqui esse acento, provavelmente essa fonte que eu vou usar ela não tem acento, mas eu vou ensinar aqui como nós podemos desenvolver o nosso acento, tá? Então aqui você tem Mateus aniversário e vou escolher aqui a nossa fonte. Então a fonte que escolhi para este título foi a fonte SpongeBob, que é uma fonte que você encontra lá no Da Fonte, né? Então vou procurar aqui a letra S. Aqui agora eu vou escolher a fonte SpongeBoy, né? Procurar aqui a letra S. Aqui a fonte, né, SpongeBoy. Vou aumentar aqui o nome Mateus, uma dimensão maior, que está muito grande, né? 48. Então quero um destaque aqui no seu nome, tá? Aqui eu vou aplicar alguns efeitos aqui do traçado para dar um destaque maior aí essa fonte, né? Então vou voltar aqui para o mover, vou aqui em FX, traçado, já posso escolher aqui um efeito de traçado, tá? Então você pode ver aí, ele está também com uma opacidade, você pode, vou aqui colocar com um azul, aqui escolher a cor, aí você pode também
variar o seu traçado. Então, Mateus, aniversário. Queria dar um destaque aqui no nome Mateus. Vou diminuir só um pouco aqui. Se você quiser entrar de novo aqui no efeito, você dá 2 cliques aqui sobre o efeito, exatamente sobre o traçado, e vou diminuir um pouco aqui o tamanho do traçado, para não ficar tão grande. Quer dizer, entrei aqui no traçado da criança, né? Seria o traçado do texto, que seria esse de cá. Então você tem aqui o traçado do texto. Estou em traçado e vou aqui diminuindo o tamanho do traçado, tá? Muito grande. Uma coisa importante também é você observar a direção a posição do seu traçado. Ele está aqui, ó, externa. Então se for interna, ele vai diminuir aí, inclusive estreitar mais o tamanho da fonte. Não é isso que você quer, né? Você quer que o traçado vá para fora, né? Se aumentar mais aqui, também deixa de ficar interessante. Então, Mateus aniversário, né? Posso recolher aqui, ó, os efeitos, ou ele pode mostrar ou recolher. Se você, como eu disse, se você quiser entrar de novo, é só você clicar aqui em traçado. Ok? Vou colocar aqui o restante do texto. Pego aqui a ferramenta texto. Eu vou escolher para esse texto restante, vou escolher a fonte Ba-Schrift, né? Então aqui temos a fonte, agora eu vou digitar aqui o seu texto. No caso, por exemplo, vamos ter trampolim, né? Trampolim. Vou escolher aqui um pequeno símbolo, um separador. Vou pegar aqui um pequeno símbolo. Então, entre o texto trampolim e o próximo texto, eu vou colocar aqui o texto Windings, tá? E vou digitar W. Quer dizer, vou escolher aqui de novo Windings, né? E digito W para que possa aparecer esse símbolo, ok? E digito aqui o restante do texto, no caso, música, em maiúsculo, que seria, no caso, volto aqui para o texto Ba-Schrift, né? Que é o texto Ba-Schrift, e coloco o restante do texto, que seria o quê? Música ao vivo. Música ao vivo, tá? Vou diminuir aqui o seu tamanho. Está muito grande aqui. São 12. Ok. Ainda tem mais um texto que eu vou colocar aqui embaixo, tá? Então, você aqui, mágicas e brincadeiras. Mágicas e brincadeiras, ok? Eu vou copiar esse texto aqui, pressionando Alt. E aqui vem o próximo texto, que eu vou colocar acompanhado de outros símbolos também. Mas eu vou utilizar a mesma fonte. Ou posso utilizar uma fonte mais estreita, como, por exemplo, tem uma fonte aqui chamada Cafeta, né? Que também foi uma das fontes que eu baixei lá do da fonte. Aqui. É uma fonte bem estreita, que serve aí para esse propósito de você economizar mais espaço, né? Dentro dessa área aí. Aqui eu vou colocar o horário e o endereço. Vai ser às 14 horas, né? Coloco aqui um símbolo do teclado, né? Você pode usar um Shift, tem aí esse símbolo no teclado. E a data, né? Vai ser 23 de junho. Vai ser toda maiúscula.
23 de junho, de novo o mesmo símbolo, como separador, né? Será na rua Oliveiras, número 334, Pituba, tá? O próximo texto, utilizando essa mesma fonte, eu vou fazer aqui a divulgação do evento em rede social, por exemplo, Instagram, né? Instagram.com. Finalizando aqui o Instagram, né, barra, e o endereço aqui do Instagram, né, aqui. O nome do menino, né, que é Matheus. São Festa. Então esse aqui, eu vou diminuir aqui a dimensão, né, tá em 12, vou colocar, por exemplo, em 9, tá? Depois aqui do lado coloco o símbolo e a próxima rede social seria o Facebook, que eu fiz uma cópia, vou colocar Facebook, facebook.com Matheus Festa, tá? Eu vou inserir aqui os dois símbolos, né, do Instagram e um outro do Facebook que eu tenho aqui. Então eu vou aqui colocar incorporado aqui o símbolo do Instagram, tá? Vou diminuir sua dimensão, símbolo do Instagram, e por último o símbolo do Facebook, né? Símbolo do Face. Diminuo aqui também o seu tamanho. Vamos fazer alguns ajustes aqui nesse primeiro texto, por exemplo, para dar um destaque maior aqui esse texto. Deixa eu tirar aqui esse espacinho, né? Tem um espaço aqui a mais. Vou colocar uma pequena sombra mais escura só para dar um destaque maior. Eu posso entrar aqui na camada do texto, aqui em FX, e colocar uma sombra projetada. Então vou deixar aqui nessa cor mesmo, né, uma magenta, e aqui eu posso regular a sombra. No caso aqui eu coloquei essa distância com 4, uma expansão com 5, um tamanho com 5 e um ângulo de 30 graus. Você pode regular também aqui a sua opacidade, né? Coloquei em 77% de opacidade, é só dar OK e já temos aqui o texto. Esse texto de cá, eu coloquei ele com tamanho 12. Posso colocar com um tamanho menor, por exemplo, coloco aqui com 10, né? E uma cor diferente, né? Por exemplo, posso colocar aqui com uma cor azul, né? Por exemplo, né? O mesmo posso fazer aqui para o Instagram, mas como eu não quero dar muito destaque nessa região, eu vou apenas deixar essa informação com um destaque maior, né? E vou ajustar aqui a dimensão dos nossos ícones para que ele possa, né, se adaptar aqui ao texto, fazendo o alinhamento. Lembrando de não colocar muito grudado a margem, tá? É importante isso para uma questão mesmo de composição, né? Principalmente se você tem a intenção de imprimir esses elementos, né? Posso usar também aqui, ó, as setas do teclado para você ter um ajuste mais preciso. Posso também inserir aqui nesse texto
Mais uma sombra projetada para dar um destaque também a essa fonte, não ficar tão apagada, principalmente nesse amarelo aqui, ele ficou bem apagado. Então a sombra projetada, ele já dá um destaque maior aí a esse texto. Ok? Então nós temos aí Mateus aniversário, né, trampolim, música ao vivo, aqui são os elementos da festa, a data, o horário, a data, o endereço e o endereço também nas redes sociais, se você quiser mais informações aí sobre o aniversário do Mateus. Então você vê a quantidade de camadas aqui que nós já temos. Então você tem uma série de camadas de texto, né? As camadas de imagem. Você pode também agrupar essas camadas aqui de texto em uma pasta. Eu selecionei aqui com Shift e agrupei em uma pasta. Vou nomear aqui como textos, tá? Então esse aí é o nosso convite pronto, tá? Esse é o nosso convite pronto. Resta agora só salvar, né? A opção de salvamento tinha que ser feito logo no início. É importante considerar isso, né? Porque às vezes você pode não ter o no break ou pode dar uma queda de energia. É importante você estar sempre atento a essa questão do salvar. Então aqui eu vou colocar o convite Mateus, né, do aniversário do Mateus, né? E salvo. Então tá salvo em PSD. Você pode salvar também ele aqui em JPEG e fazer a divulgação aí do seu convite pela internet, né, no WhatsApp ou em outra rede social que você deseja, né? Para darmos um destaque maior ao texto, eu vou colocar aqui uma sobreposição de degradê como efeito aqui sobre o texto de Mateus aniversário. Então nós vamos aqui na opção do FX e colocar aqui a sobreposição de degradê. Então observe aqui que ele já inseriu uma sobreposição. Eu escolhi aqui o degradê de azul. Então você tem uma pasta aqui com várias opções. Então você pode escolher entre essas, né, diversas opções aqui, né? Então eu escolhi esta daqui. Você pode mudar também o ângulo do degradê, né? Ou também a opacidade aí do efeito, assim como a sua escala, né? Nesse caso eu vou deixar como está aqui configurado e dar OK. Para colocar o pequeno acento no A, eu vou sugerir a vocês que façam aí utilizando a ferramenta pincel, né? Eu peguei aqui a cor de primeiro plano, eu peguei a mesma referência de azul. Você sai aqui do painel e vai até este azul, né, do gradiente aqui, né, e dá OK. Agora é só você colocar aqui na opacidade a 100%. Coloquei aqui um pincel com a dureza de 47% e um tamanho 10. E aqui é só escrever aqui em cima do A um pequeno tracinho. Esse nosso traço, lembrando que eu estou fazendo tudo isso numa nova camada, né, que era para ter sido feito antes de começar tudo isso. Aí você começa aí, você coloca um traçado, tá? Então esse traçado aqui já estava configurado para externa com o tamanho 11, que é exatamente o mesmo tamanho aí utilizado por essa fonte, tá? E essa mesma cor, que é a cor anterior da fonte, né? E aqui está feito aí o nosso acento. Você pode mover ele um pouquinho para cima,
para não atingir tanto ar. E aí tem o efeito do acento sobre a fonte.